E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, agora da segunda unidade. Então, aula 9, capítulo 6, segunda unidade. E o tema é atração gravitacional. Então, para começar pessoal, é o seguinte. A gravidade ela é uma força que atrai um objeto para o outro. Ou seja, a gravidade ela é uma força de atração entre dois objetos, dois corpos. Ou seja, nós já vimos na aula passada, né, que a gravidade ela é uma força de atração entre dois corpos. Quando um corpo ele tem uma massa muito grande, ele vai ocasionar aí, pessoal, o que? Uma deficiência aqui no tecido do espaço e tempo, uma deformação. Ou seja, a Terra ela é um corpo que tem uma massa muito grande. Então a Terra ela vai o quê? Ocasionar aqui, pessoal, uma deficiência aqui no tecido, uma deformação no tecido do espaço e do tempo. Ou seja, ela vai acabar atraindo para si outros objetos, como no caso a Lua. Então, a gravidade é uma força de atração entre dois corpos. Geralmente, um corpo que tem uma massa muito grande, ele acaba criando aí um campo gravitacional que vai atrair para si outros corpos. Então, a Terra ela é um exemplo disso. Ok, gente? Então, o que é a gravidade, pessoal? Vamos começar do começo, lá no passado. Nós já vimos o que é, mas vamos ver a história sobre ela. Então, segundo os estudos da gravidade, eles começaram na Grécia. Então, os estudos sobre a gravidade deu início na Grécia Antiga aí com as reflexões do filósofos como Aristóteles sobre a queda dos corpos. Então, lá no passado, lá na Grécia Antiga, Aristóteles, que é um filósofo, se perguntou: por que será que os corpos caem? Então ele começou a se perguntar por que os corpos caíam e começou a questionar aí sobre por que isso acontecia e desenvolveu algumas ideias. Vamos lá. Para Aristóteles e para os demais filósofos gregos daquela época, tudo que existia na Terra era formado aí de 4 elementos, que era o ar, o fogo, a terra e a água. Então lá no passado, os gregos eles acreditavam que tudo que existia no planeta, no universo, no mundo, era formado basicamente por 4 elementos. E que as coisas caíam na Terra porque a maioria das coisas era formado de terra. Então ele achava que o que era terra atraía terra, o que era ar atraía o ar. Então para Aristóteles e para os demais filósofos, a maioria das coisas caía na terra. Por quê? Porque ele achava que a maioria das coisas era feita de terra. Mas, por exemplo, a fumaça ela ia para o ar, porque para ele a fumaça era feita de ar. Então, o que fosse feito de terra, por exemplo, um vaso de barro, caía no chão. Já o que era fumaça, que era feito de ar, segundo ele, subia aí para o ar. Porém, pessoal, com o passar dos anos, outras pessoas, outros cientistas, percebendo que não é bem assim, que existia outra explicação do porquê as coisas acabavam caindo. E um belo dia, tem aí o nosso cientista, o Isaac Newton. Então, reza a lenda, é uma história, né? Uma lenda aí, olha, lendas do Nordeste, né? Lendas da ciência, que lá no passado, um belo dia, estava Isaac Newton sentado debaixo de um pé de maçã, lendo um livro, e uma maçã caiu sobre a sua cabeça. E ele se perguntou: será que a força que puxou a maçã para a terra não é a mesma força que faz com que o Sol puxe a terra? Então ele começou a se questionar aí e começou aí, de fato, os estudos modernos sobre a gravidade. Então, graças à maçã que caiu em sua cabeça, ele começou a se questionar que força era essa que puxava aí tudo para o centro da Terra. E se essa força não era a mesma que acontecia no espaço. Então, pessoal, o Isaac Newton ele chegou à seguinte conclusão, que a força gravitacional não existe apenas na superfície da Terra, mas se estende por todo o universo. Ou seja, o Isaac Newton ele descobriu que a gravidade ela não acontece só na Terra.
ela acontece também em todo o universo, pessoal. Então, desse modo, segundo Newton, ele concluiu que todo corpo que possui massa gera uma força atrativa sobre os corpos ao seu redor. Então, Isaac Newton concluiu que todo corpo que tem massa, ele vai gerar uma força atrativa ao seu redor. Então, por exemplo, aqui a Terra. É por isso que tudo que está na Terra cai, porque a Terra tem massa, ela gera uma força de atração ao seu redor. Ok, pessoal? Da mesma forma que um corpo está sob a ação dessa força, ele gera outra força atrativa de igual intensidade. Ou seja, pessoal, a Lua atrai a Terra da mesma intensidade que a Terra atrai a Lua. O que vai mudar é apenas o sentido, mas a força de atração entre a Terra e a Lua é a mesma força de atração entre a Lua e a Terra. Então, a gravidade ela exerce aí uma força de atração de mão dupla na mesma intensidade. O que vai mudar aí é apenas o sentido, pessoal. E seguindo aqui, nós chegamos à lei da gravitação universal. Nós percebemos até agora como que os estudos da gravidade nos permitiram descobrir muitas coisas, até chegar aí, pessoal, à lei da gravitação universal. Então, partindo aí do seu raciocínio sobre a gravidade, Newton começou a tentar calcular a força de atração existente entre dois corpos. Então ele perguntou assim, poxa, se a Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua, qual será a força existente entre essa atração? Ele quis calcular matematicamente que força seria essa. E aí ele conseguiu realizar tal feito ao associar matematicamente as leis de Kepler com os estudos do cientista inglês Robert Hooke. E que leis são essas? Em sua primeira lei, pessoal, o Kepler ele defendia que os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas elípticas, ou seja, essa órbita aqui é uma órbita elíptica, ou seja, não era uma órbita circular. Então eu tenho aqui uma órbita elíptica, estão vendo? Ó, que tem esse formato aqui. Então essa aqui é a primeira lei de Kepler. Já os estudos de Hooke, ele observou que a força de atração entre dois corpos, ela aumenta de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância existente. Como assim, professor? Isso significa que quanto maior a distância, menor será a quantidade de força atuando sobre uma determinada área. Ou seja, quanto mais distante, quanto mais distante, pessoal, for os dois corpos, menor será a intensidade da força sobre uma determinada área. Ou seja, dois corpos que estão distantes, quanto mais distante forem esses dois corpos, menor aí será a intensidade dessa força que atua sobre os dois corpos. E aí, pessoal, ele chegou à seguinte conclusão: duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional à multiplicação, ou seja, ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Como assim, professor? Ou seja, essa força gravitacional ela é proporcional à massa dos corpos. Então a massa deles ela é proporcional e ela é inversamente proporcional à distância. Quanto maior for a distância entre esses corpos, menor será aí a intensidade dessa força. Mas quanto maior for a massa entre esses corpos, maior será a intensidade dessa força gravitacional. Ele chegou aí a uma constante gravitacional, ou seja, para calcular essa força, basta multiplicar a gravidade vezes a massa dos dois corpos
dividido pelo quadrado da distância. Então, essa aqui é a fórmula de constante gravitacional, que é usada aí para calcular a intensidade dessa força. Gravidade vezes a massa dos dois corpos dividido pelo quadrado da distância. Pessoal, as conclusões de Newton acerca da atração entre os corpos formam o que conhecemos como a lei da gravitação universal. Então, essa aqui é a lei da gravitação universal. Por exemplo, a Terra ela tem uma massa. Eu posso chamar essa massa de M1. A Lua ela tem outra massa. Eu chamo de massa M2. Essa força de atração entre a Terra e a Lua, ela é proporcional à massa da Terra e à massa da Lua. Ou seja, eu multiplico as duas massas. Mas ela é inversamente proporcional à distância que separa as duas forças. Ou seja, eu vou dividir pela distância ao quadrado. Então aqui, ó, um exemplo. A massa da Terra vezes a massa da Lua dividido pela distância que separa as duas ao quadrado, vezes a gravidade. Então eu consigo aqui calcular essa força gravitacional. Pessoal, o que é que acontece? Nós já vimos anteriormente o que é massa e o que é peso. Existe aí uma diferença. A massa é a quantidade de matéria. Já o peso ele está aí relacionado à ação dessa força gravitacional. Ou seja, toda vez, por exemplo, o corpo, toda vez que nós estamos na Terra, tudo que está na Terra é atraído para o seu centro. Toda vez que você soltar qualquer que seja o objeto que estiver na Terra, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Ou seja, a sua massa vai sofrer a influência da gravidade. Então, tudo aquilo que está aqui na Terra vai sofrer a influência da força gravitacional da Terra. Se você soltar essa garrafa, ela vai cair no chão. Por quê? Porque a força gravitacional da Terra vai puxar ela para o chão. Então, essa massa vai sofrer uma influência dessa força. Isso é o peso. Toda vez que você solta um objeto, ele cai. Se ele cai, ele está o quê? Em uma aceleração. Nós chamamos isso de aceleração da gravidade. Se você soltar um objeto, ele vai se movimentar e vai entrar em aceleração. Nós chamamos isso de aceleração da gravidade. Se for medida na Terra, ou seja, no nível do mar, essa grandeza ela possui uma intensidade de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força da gravidade na Terra ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui vai ser a força gravitacional que vai interagir aí com a massa dos corpos que são abandonados para cair na Terra. Aqui, ok, pessoal? E aí, gente, existe outra maneira de calcular a força da gravidade com a qual um objeto é atraído pela Terra. Há aí outra maneira que você pode calcular aí a força gravitacional que um objeto ele é atraído pela Terra. Nós vimos que a segunda lei de Newton é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. E o peso de um corpo é o quê? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, você consegue calcular o peso multiplicando a massa vezes a gravidade. Então, para calcular o peso de qualquer coisa que esteja aqui na Terra, você pega a sua massa e multiplica por 9,8. Então, fazendo isso, você vai achar o peso de qualquer coisa que esteja aqui na Terra. Ou seja, é a massa vezes essa força aqui, que é a força gravitacional que a Terra ela vai o quê? Exigir sobre atuar sobre a massa desse corpo. Ok, pessoal? Vai puxar. Ou seja, o tempo todo, essa força aqui, ela puxa os seres humanos para o centro
da Terra. É por isso que nós não conseguimos voar, porque o tempo todo essa força de gravidade ela atua atraindo a minha massa, a sua massa, para o centro da Terra. Enquanto a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo, o peso é a força de atração que um planeta exerce sobre esse corpo. Ou seja, não confundam mais. Massa é uma coisa, massa é quantidade de matéria e peso é o quê? É a força de atração que um planeta exerce sobre esse corpo. Então, o peso é o quanto que o planeta Terra exerce de força sobre tudo aquilo que está nele. Ok, pessoal? Por exemplo, a massa ela é fixa, mas o peso ele é variável. Como assim? O peso na Terra é o quê? É a massa vezes a gravidade na Terra. Então, se você pesa 60 quilos vezes 9,8, o seu peso é 588. Mas se você for para a Lua, o seu peso é 8. A sua massa é a mesma. Ó. A sua massa é 60 quilos na Terra e 60 quilos na Lua. Mas o seu peso vai depender da gravidade da Terra e da Lua. Então, na Lua, você tem um peso maior do que na Terra, porque o peso ele depende aí da força que o planeta ou que o astro ele exerce aí sobre quem está na sua área, no seu campo gravitacional. Então, a massa ela é fixa. Se você pesa 60 quilos aqui, você pesa... se você tem uma massa de 60 quilos aqui, a sua massa também vai ser 60 quilos na Terra. Mas o seu peso varia de acordo com a gravidade. Então, na Terra, a gravidade é essa. Na Lua é essa. Ou seja, o seu peso ele varia na Terra e na Lua. Pessoal, vamos agora falar sobre equilíbrio. O que é equilíbrio? Para entender o que é equilíbrio, precisamos entender primeiro o que é o centro de gravidade. Então, esse centro é o quê? A força, peso, ela se encontra aí em um único ponto de um corpo. Ou seja, o nosso corpo tem um único ponto onde se encontra a força, peso. E aí, essa força o quê? Ela corresponde ao local de onde parte a força resultante de todos os corpos desse corpo, ou todos os pesos. Ou seja, pessoal, o centro de gravidade é o local exato onde se concentra aí toda a força, peso desse corpo. O nosso corpo, essa garrafinha aqui de álcool, essa garrafinha aqui de água, todas elas têm um ponto exato onde se concentra aí toda a força, peso. E aí, pessoal, em corpos simétricos e homogêneos, corpos nos quais a massa está igualmente distribuída, o centro de gravidade ele corresponde ao centro geométrico, ou seja, num corpo que é homogeneamente simétrico, o centro de gravidade é igual ao centro aí geométrico. Já em corpos não homogêneos, o centro da gravidade está na região que concentra mais massa. Ou seja, se existe um corpo onde a massa ela é distribuída de maneira homogênea, ou seja, de maneira igual, então aí o centro de gravidade é igual aí o centro geométrico. Porém, se existe um corpo onde a massa ela é distribuída de maneira diferente, o centro de gravidade vai estar onde tem mais massa. E aí, pessoal, existem três tipos de equilíbrio: o equilíbrio instável, o equilíbrio estável e o equilíbrio indiferente. Como é que funciona, professor? O equilíbrio instável é quando um objeto ele fica em equilíbrio, mas diferente do ponto onde ele estava. Por exemplo, essa bolinha aqui. Se eu empurrar ela, ela vai descer e vai cair aqui. Ela vai ficar em equilíbrio, mas equilíbrio instável. Por quê? Porque ela não voltou para o ponto onde ela estava. Já o equilíbrio estável, o objeto ele volta para o ponto onde ele estava. Então, se eu empurrar essa bolinha aqui, ela vai se movimentar até voltar exatamente para o lugar que ela estava. Então, isso aqui é equilíbrio estável. Já o equilíbrio indiferente, a posição do equilíbrio não muda. Então, mais uma vez,
O equilíbrio estável é quando o corpo ele fica em equilíbrio e ele volta exatamente para o lugar que ele estava. O equilíbrio instável, o corpo ele volta para o equilíbrio, ele para de se mexer, mas ele vai para outro lugar. Então, se a bolinha estava aqui e eu empurrei, ela veio para cá, ela foi para o equilíbrio, mas ela ficou em equilíbrio instável. Por quê? Porque ela não voltou para o local exato onde ela estava. Já essa bolinha aqui, ela se movimentou e voltou para o local exato onde ela estava, ou seja, equilíbrio estável. Já no equilíbrio indiferente, ele não varia, ou seja, vai ser sempre o mesmo, que é uma linha reta, não importa, vai sempre estar em equilíbrio, ok? E aí, gente, um exemplo aqui, por exemplo, para você colocar uma coisa, para uma coisa ficar em pé aqui na Terra, ela tem que atingir o seu centro de gravidade. É por isso que uma vassoura não consegue ficar em pé, porque você precisa ajustar exatamente o seu centro de gravidade para que ela consiga ficar em pé. O exemplo é esse boneco aqui, o João Bobo. No João Bobo, o centro de gravidade dele está aqui. A sua maior massa está aqui. Então, o seu centro de gravidade consegue se alinhar aqui com a Terra. É por esse motivo que ele consegue ficar em pé. Pessoal, para finalizar, vamos ter a queda livre. Como assim, professor? Por exemplo, toda coisa que está na Terra, quando vai cair, ela enfrenta a resistência do ar. Ou seja, se você está no avião e você pular de paraquedas, você vai ter a resistência do ar. Então, o ar ele vai retardar a sua queda. Ele vai diminuir a velocidade da sua queda. Então, o ar é uma força de atrito que vai retardar, que vai diminuir a velocidade da sua queda. É isso, por exemplo, que causa uma pena demorar a cair e uma maçã cair mais rápido. Por quê? Porque a resistência do ar. A pena ela vai ter uma resistência maior do que a maçã. Então, isso aqui é a resistência do ar. É quando o ar ele causa uma resistência, um atrito, impede com que os corpos caiam de maneira mais rápida. Porém, aqui nesse capítulo, para estudar as quedas, nós vamos estudar a queda livre. A queda livre, ela dispensa a resistência do ar. Quando um corpo está em queda livre, ele está caindo no vácuo, ou seja, caindo em um local que não tem nada, que não tem ar. Então, na queda livre, nós desprezamos a resistência do ar. É como se os corpos estivessem caindo em um lugar onde não tem nada, onde não tem ar. Por exemplo, se você colocar uma pena e uma bola aí de boliche para cair em um lugar no vácuo, as duas vão cair ao mesmo tempo, pessoal, porque não vai ter a resistência do ar. Então, Galileu ele descobriu que não havia relação entre o peso de um corpo e a sua queda. Todos os corpos eles caem sobre uma mesma aceleração. Então, todos os corpos que estão na Terra, eles vão cair sobre uma mesma aceleração. O que vai dizer se um corpo cai mais rápido ou mais devagar é a resistência do ar. Porém, se os corpos caírem no vácuo, ou seja, em um lugar que não tem o ar, eles caem exatamente no mesmo momento. Aqui um exemplo, a pena e a bola de boliche. Ou seja, os dois possuem pesos diferentes, mas essa queda aqui foi feita em um lugar onde o quê? Tem um vácuo, não tem ar. Então os dois caíram exatamente aí ao mesmo tempo. Ok, pessoal? E aí, gente, tem aqui uma continha que é para calcular aí essa queda, que é V, que a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o t, que é o tempo. Uma formulazinha bem simples, bem básica. Vamos ver aqui um exemplo. Imaginemos que um homem está ao telefone na janela do seu apartamento, quando deixa cair em um momento de descuido o seu aparelho celular. Após 5 segundos, qual será a velocidade do celular? Então, essa fórmula aqui, ela vai medir a velocidade com que as coisas caem na Terra. Então, se eu soltar esse controle
se eu soltar a garrafa, qual vai ser a velocidade que essas coisas vão chegar na Terra? Então o homem deixou cair o seu celular e após 5 segundos ele quer saber qual será a velocidade que esse celular vai ter. Para descobrirmos essa informação, podemos utilizar a função horária da velocidade relativa à queda livre. Como inicialmente, bora lá. Então aqui, vamos usar a fórmula. V é igual ao V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração da gravidade, mais o tempo. Então V é igual a V0. Pessoal, V0 é zero. Inicialmente, o celular estava parado. Então V0 é igual ao quê? Igual a zero. Mais 9,8. Na Terra, toda vez que uma coisa cai na Terra, a aceleração gravitacional é 9,8 vezes 5 segundos, que é o tempo, multiplicando tudo, a velocidade que o celular vai atingir após 5 segundos é 49 metros por segundo. Ou seja, com essa fórmula aqui, você consegue calcular aí a velocidade com que um objeto chega até o chão aqui na Terra. Então não se preocupem que nas aulas presenciais e nas aulas online, vamos fazer mais contas, eu vou explicar melhor para vocês essa fórmula aqui. Ok, pessoal? Então por hoje é isso e até a próxima aula.